Olá, meu nome é Sara Campos e nesse vídeo eu vou te contar o que o crudivorismo tem feito por mim. A minha formação de base é design gráfico e por anos eu atuei como designer numa editora no interior de São Paulo, então eu usava muito as minhas mãos, também atuei como ilustradora digital e devido à forma como eu me alimentava no passado, e herança somado à herança genética, eu desenvolvi depressão e artrite reumatoide. Isso no ano de 2010 desenvolvi a depressão e 2012 fui diagnosticada com artrite reumatoide. Eu tinha 25 anos na época que eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Isso é bem interessante, né? Como eu não cuidei do meu corpo assim que eu recebi o diagnóstico da depressão, o meu quadro piorou e apareceu então a artrite reumatoide. Agora eu tinha dois problemões para eu lidar. E o que aconteceu? Quando eu comecei a ter a inflamação das minhas articulações, rapidamente eu perdi movimentos. Então, depois de algum tempo, né, quando eu estava com 28 anos, eu perdi parcialmente o movimento dos meus punhos. Hoje eu já não tenho eles completamente, né? Essa mão até começou a entortar para o outro lado e isso começou a me trazer muita angústia, porque com 28 anos eu tive a minha pior crise de inflamação e eu percebi que isso ia tirar a minha carreira. Então eu me tornei, por assim dizer, inválida aos 28 anos, porque eu já não conseguia mais trabalhar tanto tempo, assim, uma carga horária cheia, né, 8 horas por dia na minha profissão. Por outro lado, naquele momento eu ainda não estava ciente disso, porque eu fiz a opção de cuidar dos meus filhos e fazer homeschool. Só que eu sabia que a cada outono o meu quadro ele piorava, porque a cada outono, por causa do inverno, por causa da mudança de pressão atmosférica e o longo tempo sem exposição solar, à luz do sol, eu tinha um quadro de inflamação muito intenso e isso roubava um pouco mais dos meus movimentos. Como eu não tratava a inflamação, pois eu não conhecia a alimentação crua, que é a única que tem poder de realmente combater a inflamação e restaurar o corpo, o meu corpo dava um jeito de lidar com a inflamação. E a forma como o corpo lida com a inflamação, no caso da artrite reumatoide, é calcificando as articulações. Então a articulação está inflamada, ali aquele líquido entre as articulações vira pura inflamação, incha aquela articulação, e aí como que o corpo lida com a inflamação? Para ele remover aquela inflamação, ele calcifica aquela articulação. E esse método do corpo é o que invalida o paciente de artrite reumatoide, foi o que aconteceu comigo. Então eu sabia que anualmente eu estava, todo ano, chegava o outono, era o meu pior pesadelo, eu sabia que eu ia perder parte dos meus movimentos. 30% das mãos no ano, mais 30% das mãos no outro ano, 30% do movimento do calcanhar, e era sempre aleatório, eu nunca sabia onde ia aparecer inflamação. Eu vivia numa situação de angústia, eu não sabia como me livrar daquele ciclo de inflamações. Era como você tá numa roleta russa, uma hora você vai ser o alvo do tiro e eu não sabia como escapar. E naquela época, uma amiga, então mais ou menos 2016, já tinha passado um pouco, né? Eu já tava com quase 30, já tava com 30 anos. Uma amiga minha me falou para fazer um experimento de uma dieta crua baseada no consumo apenas de uvas. E eu fiz aquilo por 7 dias, por 10 dias na verdade, e eu fiquei maravilhada com os resultados, porque no 10º dia eu nem pensava mais na dor, eu tinha esquecido completamente, porque eu não tinha mais dor. Só que quando eu voltei a introduzir os alimentos cozidos, eu estava mastigando a comida na minha boca ainda e eu senti uma dor terrível nos meus punhos. E chorei imediatamente, porque eu fiquei desesperada. Eu pensei, eu não sei o que fazer, porque tudo que eu como me faz mal. Essa era a minha mentalidade, né? Eu não entendia que o alimento cozido ele é tão nocivo assim, porque os nutrientes estão praticamente todos oxidados, estão mortos. Então eu fiquei
em desespero e continuei as minhas pesquisas, mas nisso a minha família imigrou para o Canadá, eu tive meu segundo filho, depois eu tive minha terceira filha, foi tudo numa sucessão de eventos. E nisso a minha saúde piorando, piorando, deteriorando a cada inverno e eu tentei inúmeras dietas. Tentei dieta vegana estrita, tentei uma dieta sem trigo e vegana, tentei uma dieta vegana sem trigo e sem óleos. E assim, parecia conter, mas não o suficiente. Inclusive a minha depressão, ela foi embora depois da dieta vegana sem trigo e sem óleos. Mas a artrite, ela melhorou, mas ela não parava. E eu perdendo articulações. Isso é desesperador. Hoje em dia, a minha atuação, além das minhas atividades no lar e com as crianças, eu pinto retratos em aquarela. Então você imagina para uma artista perder o movimento das mãos. Eu sou canhota, né? Então graças a Deus eu ainda tenho um pouco de movimento para mexer o pincel aqui na minha mão esquerda. Mas isso me angustiava profundamente. Eu sou casada, eu amo meu marido, eu amo os meus filhos. E eu ficava olhando para o futuro, me imaginando num estado vegetativo, numa cama, e dando ordens a talvez uma babá, uma empregada que ia me auxiliar na casa. E eu ficava imaginando os impactos terríveis que aquilo ia ter na formação dos meus filhos e no meu casamento. E aquele pavor era o combustível, era o combustível de me manter nessa busca. Então uma amiga, a Darleide Alves, que é uma apresentadora da Rede Novo Tempo aí no Brasil, ela me falou do Dr. Coraça, ela tinha recém-entrevistado ele no seu programa e ela me falou dele. Então eu comecei a pesquisar conteúdos gratuitos que o Dr. Coraça oferece na internet, que são muitos, né? Então eu encontrei no seu site algumas páginas do seu livro, que na época, esse livro aqui, o Saúde Frugal, hoje em dia ele mudou de nome e de capa, e eu então comecei a ler e me informar ali e entender o porquê tudo que eu estava fazendo estava dando errado. Então, nasceu em mim um desejo fortíssimo de tentar o crudivorismo. Eu já ouvira falar do crudivorismo cerca de uma década antes, alguns meses antes de receber o diagnóstico da artrite reumatoide, porque eu tinha urticárias terríveis e crises alérgicas por aparentemente sem nenhuma explicação, nenhum dos meus testes pegava qual era o motivo das minhas alergias terríveis que me dava anafilaxia e eu ia parar no hospital, né? A anafilaxia é um trancamento da traqueia, você para de respirar e a traqueia incha e você pode morrer por asfixia. Então, na época, eu fiz um curso de 3 dias sobre o crudivorismo, mas eu tinha receio, porque parece algo tão radical, né? Parece que não vai dar certo você viver só de coisa crua, né? Parece que é tão frágil ali o alimento cru. Eu pensava, isso não vai me sustentar. Imagina, né? Se eu não sarei com isso, aquilo e aquilo que eu já fiz, imagina que uma maçã, uma cenoura vai me trazer a cura. Mas eu não tinha mais alternativa, eu não tinha mais articulação para perder, eu já tinha perdido todas as minhas articulações principais, severamente nas mãos e os meus pés bem comprometidos. Eu temia perder de vez os meus pés e os meus quadris e não poder mais andar. Então eu pensei, eu cheguei no ponto, assim, no fundo do poço, eu cheguei naquela hora assim de tudo ou nada. Eu precisava de alguma coisa drástica e alguma coisa efetiva. Ao longo dos anos, eu sempre segui uma linha vegetariana e eu pensei, o crudivorismo é a única opção que eu ainda não testei. E então eu decidi marcar uma consulta com o Dr. Coraça. Isso aconteceu, eu posterguei essa consulta, inclusive, por 1 ano, ficava, né, naquela batalha mental, não vai dar certo, eu não vou conseguir e tal, com 3 filhos pequenos, morando sozinha com meu esposo, né, mas assim, sem um apoio familiar, sem rede de amigos, porque estava na época da pandemia aqui no Canadá, e no Canadá a pandemia
Foi terrível, os lockdowns realmente funcionaram. O governo fazia com que nós ficássemos em lockdown por cerca de 3 a 4 meses, dava um mês de liberdade e voltava o lockdown de novo. Tinha monitoramento com polícias, com policiais, então foi muito solitário. E eu tinha minha terceira filha neném, eu pensava, eu não vou dar conta, como que eu vou fazer isso? Eu não tinha tempo de comer, eu não tinha tempo de sentar e mastigar uma comida. Eu vivia à base de vitaminas de frutas. Colocava aveia, batia um tanto de fruta e ali eu saía pela casa tomando a minha vitamina e assim eu passava os meus dias. Então, de certa forma, eu já fui incorporando algumas coisas do crudivorismo na minha dieta. E aí eu criei coragem, fiz essa consulta com o Dr. Coraça. Então, isso foi em 2021. Ele me passou um plano alimentar, mas eu novamente levei 3 meses para colocar aquilo em prática. Quando eu coloquei o plano alimentar do Dr. Coraça em prática, já era outono aqui no Canadá. Então, novamente, eu tive aquela crise terrível de inflamação nas articulações. E aí eu pensei, não, eu preciso praticar o crudivorismo. Só que eu já estava toda inflamada, entrevada, mas tinha um adicional. Eu estava usando na época um remédio imunossupressor Methotrexate, a dose mais alta, e aquele remédio estava me fazendo, provocou uma intoxicação gastrointestinal, de forma que, paulatinamente, em 2 meses eu perdi 7 quilos, porque eu simplesmente não conseguia comer. O meu corpo passou a ser intolerante a todo tipo de alimento. Nem cheiro das coisas eu conseguia comer. Então, as únicas coisas naquele momento que eu estava conseguindo comer era espinafre, couve e banana. Nada mais, nenhum tipo de condimento, nada, nem cozido, nem frito, nada, nada. Inclusive, uma médica na época me diagnosticou com anorexia e eu virei para ela e falei: eu não tô anoréxica, eu quero comer, eu simplesmente não consigo. Eu fui para um hospital. E até no hospital, eles me diagnosticaram com úlcera. Imagina, eu já estava praticando crudivorismo há 3 meses, mas naquele estado de saúde que eu tinha que empurrar a comida para dentro com muita dificuldade, e eles me diagnosticaram com úlcera. Curioso é que ninguém desconfiou que era o remédio que eu estava usando que estava causando todo aquele distúrbio no meu corpo. Inclusive, essa médica que me diagnosticou com anorexia, ela falou assim: essa dieta crua que tá te matando. Imagina que absurdo. Então, nesse momento, em desespero, com uma fraqueza profunda, eu cheguei a 41 quilos na época. Eu tenho 1,70 m e uma amiga, essa mesma amiga, né, a Darleide, estava me acompanhando do Brasil pelas redes sociais e ela mandou todos os livros do Dr. Coraça para mim, para que eu conseguisse encontrar a solução, porque eu estava no caminho certo, eu sentia que eu estava perto de chegar. Só que eu não entendia por que eu não conseguia comer, tava todo esse caos na minha vida. Então, foi quando eu recebi o livro Saúde Frugal dela. E aí, lendo aquele livro, com muita fraqueza, eu não conseguia parar em pé, de tão mal que eu estava, já há uma semana, porque aí, por fim, no final de 2021, eu simplesmente não conseguia mais comer. 3 dias... Ou aconteceu, né, que ali no dia 26 de dezembro eu simplesmente não consegui tolerar mais nada. O meu estado de intoxicação piorou tanto que simplesmente não dava mais para comer nada. Eu fiquei 3 dias sem comer, extremamente fraca, tentando ler o livro para tentar entender o que eu estava fazendo errado para me ajudar. Porque aí, o que acontece? Como eu estava com essa intoxicação e eu sentia náusea por tudo, eu tentava comer as coisas que eu achava deliciosas, ou seja, só fruta. Então eu passei praticamente 3 meses comendo só fruta, eventualmente um tomate ou outro. E aí eu li essa frase no livro do Dr. Coraça, aqui na página 198, em que ele diz que a gente precisa comer 500 gramas de folhas verdes ou vegetais crucíferos e 500 gramas de frutas vegetais para ter uma nutrição adequada. Que, na verdade, especialmente no caso de pessoas doentes, a gente precisa aumentar o consumo de vegetais. E aquilo ali me encheu de esperança. Então, eu orei a Deus e eu já estava orando, na verdade, né, durante todo aquele tempo. Eu, assim, na minha mente, né, puxa, como que eu vou comer essa grande quantidade, né? Eu fui toda animada ali no almoço, com muita dificuldade, fatiei um maço de couve ali,
Comi, pedi ao meu marido que comprasse umas de couve, fatiei com muito cuidado, comi, pesei, puxa, só 200 gramas e eu levei 1 hora para mastigar. Eu pensei, como que eu vou praticar essa dieta? Comendo quase, sei lá, 1 quilo de vegetais por dia, sendo que me custou 1 hora para mastigar 200 gramas. Aquilo ali era uma incógnita que eu não encontrava solução. Naquela tarde, o Espírito Santo me impressionou a comprar orgânicos. Eu já tinha feito no passado uma dieta baseada em orgânicos, então quase 100% da minha comida era orgânica, mas eu cozinhava, né? Então eu matava aqueles nutrientes tão poderosos que poderiam ter me curado no passado. E eu pensava assim, não, esse negócio de dieta orgânica não funciona. Então fazia já mais de 1 ano que eu não comprava mais comida orgânica. E aí, quando veio aquele pensamento, vá no mercado amanhã comprar comida orgânica, eu já sabia que era o Espírito Santo. Eu sabia que eu não teria aquela ideia. E aí, aquela ideia, a ideia, né, era tão forte na minha mente, parecia ser um grande evento que aconteceria no dia seguinte. À tarde, olha, vinha, né, aquele pensamento, faça isso rápido porque amanhã você tem que comprar orgânicos. Vá dormir cedo porque amanhã você tem que comprar orgânicos. Tanto que naquela noite, geralmente eu e meu marido, a gente tinha um momento só a sós e a gente conversava, ou fazia alguma atividade juntos, ou a gente assistia algum documentário juntos, mas naquela noite deu 8 horas, eu fui pra cama porque aquela voz na minha mente ficava, amanhã você precisa levantar cedo para comprar orgânicos. E eu fui dormir e de manhã eu fui despertada pelo mesmo pensamento. Levanta dessa cama porque você precisa comprar orgânicos. E aí eu levantei, tava todo mundo dormindo ainda, inclusive minha bebê, que nessa época tinha 1 aninho já. E eu me vesti, desci pra cozinha. Eu lembro de tomar um chá pela manhã, lembro que eu estava com uma intoxicação severa, não conseguia comer nada. Tomei um chá e eu então fiquei esperando que aquela voz me dissesse para onde ir. Como não disse nada, eu perguntei, Senhor, onde que eu vou comprar orgânicos? A voz respondeu, procure. Então eu coloquei ali no Google, né, onde encontrar orgânicos near me, ali pertinho de mim, onde eu morava, na cidade de Hamilton, aqui no estado de Ontário, no Canadá, e eu fui olhando os resultados ali na busca e um me chamou a atenção. Goodness Me. Gostei do nome, né? Associado à palavra bondade. Gostei do nome. E aí, chegando lá, a seção hortifruti maravilhosa, aqueles vegetais e frutas tão lindos. E eu fui pegando as coisas no meu carrinho, lembrando da citação do Dr. Coraça. Enchi meu carrinho de orgânico, de folhas verdes. Coloquei ali, na verdade não enchi, né? Coloquei ali alguns maços diferentes de crucíferos, de vegetais crucíferos. Mas eu sentia que tinha algo mais ali naquele mercado. E eu me dirigi para o caixa, sempre olhando para trás, na esperança de que um anjo ia aparecer lá para me dar uma mensagem especial. Afinal de contas, o Espírito Santo tinha enfatizado tanto esse momento dessa compra, né? Não podia ser só aquilo ali. E aí, na terceira vez que eu olhei para trás, na direção do caixa, eu vi essa mulher. Ela estava enchendo o carrinho, literalmente, o carrinho dela, ela encheu, abarrotou o carrinho de compras de vegetais crucíferos. Ela colocou ali kale, que é uma couve crespa, colocou couve, colocou espinafre, e outros vegetais crucíferos ali, maços e maços, folhas de beterraba, Swiss chard, que é um que tem aqui no Canadá. Abarrotou ali o carrinho e eu fui imediatamente... Esqueci que eu tava esperando o anjo, esqueci e fui instintivamente, olhei para ela e perguntei, como que você come tudo isso? E aí ela me falou, eu faço um green smoothie, uma vitamina verde com esses vegetais. E aí ela me chamou, me mostrou no celular, mostrou a receita, como fazer direitinho, me explicou. Me falou o nome da médica que desenvolveu essa receita, falou que isso era para tratamento de doença autoimune. E o curioso é que enquanto eu fiquei ali
no hortifruti, aumentando a quantidade dos vegetais crucíferos no meu carrinho, porque agora eu sabia como consumi-los em grande quantidade, né, com as vitaminas verdes. Ela voltou 2 vezes e me fez repetir o nome da médica para se certificar de que eu tinha aprendido. E me fez repetir a receita também. Por isso que eu fico pensando hoje que foi um anjo. E aí eu cheguei em casa super animada, fatiei a minha couve, me sentei para mastigá-la. Eu sabia que ia ser uma longa jornada. E eu procurei na internet, no YouTube, a médica que a Anja tinha me sugerido. E aí eu fiquei encantada com o trabalho dessa médica, Dr. Brooke Goldner. Ela reside na Califórnia e ela desenvolve um trabalho há anos com pacientes de doença autoimune. Ela iniciou seus testes nela mesma, com o auxílio do seu marido, que é um personal trainer. Ela tinha lúpus na época, já havia feito quimioterapia por 1 ano, sem sucesso para manter o corpo funcionando e o rim não falhar de vez. E aí, como ela sabia da iminência da morte, e na época o namorado dela, esse treinador, né, personal trainer, também sabia, eles muito apaixonados decidiram se casar imediatamente para aproveitar o tempo juntos, aquela coisa bem romântica, né, de jovens. Ela tinha cerca de 20 e alguns anos na época, e aí ela pediu para ele, me passa uma das dietas que você passa aí para as celebridades de Hollywood, para eu ficar uma noiva bonita. E aí ele prescreveu uma dieta para ela, com muito green smoothie, essa vitamina verde. E ela se casou e depois do casamento ela foi fazer os exames de rotina e ela descobriu que não tinha mais lúpus. Ela associou a dieta, mas preferiu aguardar para comemorar a vitória. Dali 6 meses, repetiu os exames, nada de lúpus. E aí ela decidiu começar a estudar minuciosamente em laboratório com o auxílio do seu esposo, essa dieta, a fim de aperfeiçoarem e formar um protocolo para remissão de doença autoimune. Então ela testou essa dieta na época nos pacientes que ela tinha, ela trabalhava num abrigo, então ela tinha muitos pacientes dependentes químicos e com doenças mentais. E ela até relata no seu livro que um dos pacientes dela era esquizofrênico e com o tratamento parou de ouvir vozes, deixou toda a medicação e estava curado. Mas 2 anos depois ele desanimou dessa restrição alimentar, acaba sendo uma restrição alimentar, e ele voltou a ter os sintomas. Então eu entendi ali, assistindo todo aquele conteúdo, que era um caminho sem volta. O caminho da cura, ele só tem uma volta, voltar para a doença. Então, eu tomei a decisão de ir para o crudivorismo. Então, eu comprei os livros dessa médica, associado ao conhecimento do livro do Dr. Coraça, foram meus guias de estudo. Eu segui o protocolo dela ali por 6 semanas, e depois fui tentando reintroduzir os cozidos, porque eu tinha muito desejo, né? É difícil para entrar na nossa mente, são muitos anos aprendendo a comer de uma determinada forma, para acreditar que aquilo ali realmente faz mal. E eu pensava, não é possível, né? Que um arrozinho aqui tão temperadinho, né? Criado por Deus vai me fazer mal, mas fazia. E aí, o que eu fazia, então, para contrabalancear o efeito inflamatório dos alimentos cozidos? Eu, de segunda a sexta, naquele ano, então 2022, porque eu iniciei toda essa minha revolução nos primeiros dias de janeiro de 2022. Eu comia de segunda a sexta comida crua e final de semana eu comia coisas cozidas. Então, ao longo daquele ano, no final daquele ano, a gente tomou a decisão de mudar para o interior para poder desfrutar ainda mais os benefícios da natureza e tentar cultivar alimento, tentar aprender a cultivar alimento, porque naquele momento ali eu falei pro meu marido, olha, seria o ideal que a gente pudesse morar realmente num sítio, poder ter uma horta, poder colher o nosso próprio alimento orgânico. E nós começamos então a fazer essas tentativas, né? Naquele ano de 2022 fizemos uma horta e foi uma experiência maravilhosa.
nós mudamos aqui pro interior do estado de Ontário, né, mais pro norte, e passamos a tomar água do rio, uma água pura, rica em minerais, uma água viva. Nosso corpo é 70% água. Então a água, ela é um poderoso energético. Na verdade, na base da pirâmide alimentar crudivorista está a água como o nosso maior energético. Então, todas essas conquistas, elas só foram contribuindo para o meu processo de cura. Eu entrei em remissão, mas quando a gente entra em remissão, vem aquela tentação, agora eu tô livre, posso fazer o que eu quiser, posso comer o que eu quiser. E aí, eu voltei a alguns velhos hábitos. Como eu disse a você, né, no final de semana comer uma coisa cozida, um chocolatinho aqui, outro lá. Mas aí eu percebi que não valia a pena. Mantendo essa dieta com muita coisa crua, mas um pouco de cozido ali, eu ainda estava suscetível a ter crise de inflamação no outono. Eu tive uma crise de inflamação, então, no outono de 2022, e eu tive uma crise de inflamação no outono de 2023 e perdi um pouco mais dos meus movimentos. Então, essa mão, por exemplo, ela entortou depois da minha remissão. Por quê? Porque eu não cuidei da saúde conforme eu devo, e eu fiquei, porque o inverno no Canadá também é muito longo, né? São cerca de 6 a 8 meses sem que a pele receba luz solar, com frio extremo. E então eu pensei, a minha única alternativa é de fato ir 100% pro crudivorismo. E aí, em fevereiro de 2023, eu fiz essa decisão. Eu fui ao Brasil para praticar o crudivorismo com meu padrasto, que estava com câncer na época, hoje já está em remissão também. E fazendo a dieta crua com ele, eu pensei, isso é o que eu preciso, não é o que ele precisa, é o que eu preciso para minha vida. Eu fiquei tão bem, a mente tão estável. Lembra que eu te contei do quadro de depressão? Eu sou artista e as minhas emoções, elas estão sempre à flor da pele. Então sempre foi difícil para mim ter um controle das minhas emoções. Já fiz terapia por anos, resolvi traumas de infância, mas sou eu sou assim. E eu percebo que quando eu tô na dieta crua, as minhas emoções ficam extremamente estáveis, eu fico mais racional. E isso é maravilhoso, porque a minha mente sempre eu sempre percebi a minha mente um pouco desequilibrada. E o crudivorismo, ele trouxe essa estabilidade para minha mente. Então, nesse período lá com meu padrasto, eu experimentei esses benefícios na mente, no corpo funcionando, alegria. Sempre fui uma pessoa muito desanimada, desmotivada, reclamona. E quando eu como comida crua, é uma alegria que explode, eu me sinto tão bem. E eu pensei, eu preciso disso pra minha vida, então eu tomei essa decisão. Nós estamos em janeiro de 2024, eu ainda não completei um ano de crudivorismo, mas nesse um ano que passou, eu tive alguns incidentes em que eu comi coisas cruas e eu sempre me arrependi depois, porque eu pensava, não, isso foi falta de planejamento, aqui eu podia ter feito dessa forma, e eu fui aprendendo com os meus erros, mas o fato de eu ter comido 99,9% da minha dieta crua nesse ano que passou, estamos no inverno e eu não estou com nenhuma crise de inflamação. Pela primeira vez em 12 anos desde que eu recebi o diagnóstico, eu tô com 37 anos, e é a primeira vez que eu não tenho uma crise de inflamação na minha vida. É o primeiro ano depois do diagnóstico. Então, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, que a remissão ela é condicional ao teu estilo de vida. Segundo, que o tratamento mais efetivo vai ser a dieta. Você pode tratar suas emoções, você pode desparasitar, você pode tentar o que você quiser. Enquanto você não for pro crudivorismo, você vai ficar só orbitando em coisas que vão te trazer muito benefício, mas não vão realmente resolver o problema. Porque o adoecimento, as nossas células elas se renovam a cada dia. E elas precisam de nutriente, né, de matéria orgânica para fabricar essas células novas. E quando a gente não manda um nutriente adequado para elas, que só vem do alimento cru, que é o único tipo de alimento que o nosso corpo está preparado para digerir,
a célula ela vai ficando desnutrida e ela passa a se replicar de forma defeituosa. Essas células defeituosas, elas chamam a atenção do sistema imunológico e o corpo passa a atacar a si mesmo. Ele perde o discernimento do que é corpo e do que é órgão invasor. E isso é a doença autoimune, o corpo atacando-se a si mesmo. Então, enquanto você não praticar o crudivorismo, você vai permanecer doente. Não interessa a porcentagem, eu tentei 70% de comida crua, 90% de comida crua. Enquanto eu não pratiquei 100% do crudivorismo, nada funcionou. E agora eu vou contar para você um pouco de como eu me sinto hoje. Então, eu voltei a pintar. Eu não tinha ânimo mais para pintar. Sabe, quando eu tava com aquele peso da doença nas minhas costas, né? Porque de fato eu entrei em remissão, de fato eu fiz exames e a minha reumatologista aqui do Canadá constatou que eu estou em remissão. Ao ponto de que esse ano eu comuniquei ela de que eu não preciso mais dos serviços dela. E isso é maravilhoso, eu voltei a viver. Então lembra que eu disse pra você no início do vídeo que no início do vídeo que eu me tornei inválida, né? Mas eu ainda tenho um pouquinho para pintar. Eu não consigo mais encarar uma jornada de trabalho de 8 horas por dia lá ilustrando como era antes, mas eu consigo viver de forma plena, desfrutando a minha família, a infância dos meus filhos, desfrutando o meu corpo, sem estar travada numa cama, sem que as minhas emoções e que a minha mente esteja constantemente me sabotando, me colocando para baixo, me fazendo enxergar a vida de uma forma negativa. Então, eu não sei nem palavras para descrever, porque a cura do corpo, essa dieta ela curou a minha mente e o meu corpo em níveis profundos. E hoje a forma como eu penso, a forma como eu enxergo a vida, a forma como eu enxergo o meu dia quando eu acordo é completamente diferente. Eu tenho alegria em viver, algo que eu não tinha antes. Eu tinha desespero em viver, porque parecia que cada dia a mais que eu vivia era um dia mais próximo da próxima crise de inflamação, um dia mais próximo das próximas articulações que eu ia perder. Era um desespero viver, mas hoje não. Eu olho para o meu futuro com esperança, com tranquilidade, e isso não tem preço. As pessoas às vezes me perguntam se compensa, quais são os benefícios. Não há preço que pague um corpo funcionando. Nós temos uma condição estável e próspera aqui no Canadá, graças a Deus. Mas não há dinheiro no mundo que poderia fazer a artrite parar, por exemplo. Não há dinheiro no mundo que vá transformar a sua mente. Realmente é um trabalho radical com esses ingredientes banalizados, frutas e vegetais. Agora, você pode estar se perguntando, mas como fazer isso em família? É um desafio, mas amor próprio não é um sentimentalismo barato, é olhar para nós mesmos com misericórdia, com compromisso e fazer o que precisa ser feito. Então, eu já tentei trazer a minha família para a dieta crua e continuo tentando, vou continuar tentando, mas quando eu não consigo convencê-los a comer uma alimentação crua comigo, eu faço a minha comida adiantado, tenho ela pronta e preparo a comida deles. Hoje eu não experimento mais, porque no passado já foi motivo de cair em tentação e voltar aos velhos hábitos ali por 1 ou 2 dias. Então eu não experimento mais a comida que eu preparo para eles. Tenho ensinado meus filhos a cozinhar, para que se eles querem cozinhar, eles façam o próprio alimento. Mas algo que eu percebo que é muito bonito é ver como os meus filhos querem comer o alimento cru comigo e como eles acreditam em toda a informação que eu reparto sobre a perfeição desses alimentos, mesmo com os pesticidas, mesmo com a terra, o planeta degradado, ainda é a melhor alternativa.
Eu quero ver se eu tinha eu queria falar aqui, achei meu papelzinho aqui que eu tinha escrito. Então, como ficou... Agora eu vou dizer pra você o que é que eu como em um dia. Eu inicio o meu dia com o Green Smoothie. Essa vitamina verde, ela leva 450 gramas de vegetais crucíferos, são as folhas verdes escuras. Se forem folhas grandes, então eu tiro o talo e eu pico elas em pedaços pequenos. Coloco meio copo de linhaça nessa vitamina, 2 bananas, 8 morangos, um pouquinho de gengibre, 600 ml, 600, 800 ml de água e eu trituro para que ela fique numa consistência bem agradável mesmo. Pode usar gelo também. E aí eu reparto em 2 partes, tomo uma parte pela manhã e eu finalizo a outra como jantar. E para o meu almoço, eu me sinto livre, porque eu já tô garantindo boa parte da minha 70%, uma média, 70% dos nutrientes eu já garanto nessa refeição, nesse smoothie. Então, no almoço eu me sinto mais livre. Tem dias que eu vou comer uma salada de couve-flor, uma cabeça de couve-flor inteira, e depois vou comer umas 2 bananas. Ou então eu vou comer um espaguete de abobrinha, feito com uma abobrinha, e depois eu vou comer umas 3 laranjas, uma ou 2 cenouras, e porque no espaguete de abobrinha já tem bastante castanha ali, né, no molho. Ou então eu vou comer, no meu almoço eu vou comer uma salada de folhas e tomates, e vou comer 2 cenouras e algumas ameixas, mas eu sempre mantenho esse green smoothie para garantir que eu vou ter todos os dias grandes quantidades ali, como o Dr. Coraça disse no seu livro e como a Dr. Goldner também recomenda, no mínimo meio quilo de vegetais crucíferos por dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma, e se você gostou, deixa seu like, coloca também seu comentário, como tá sendo para você lidar com a doença, e se você encontrou algum benefício em alguma das práticas que você tem, e se você está em busca de cura, você precisa praticar o crudivorismo, vai mudar a sua vida.